Olá, está no ar mais uma edição do programa TV Sindmédico. Hoje, uma edição especial porque estamos aqui direto do Conselho Federal de Medicina para entrevistar o presidente do Conselho, Roberto Dávila. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Eu quero começar perguntando para o senhor como é que o senhor avalia a saúde brasileira. Num péssimo momento. Em 40 anos de medicina, eu penso que esse é o pior momento que eu já atravessei, que os médicos brasileiros atravessam, mas muito mais do que nós, a repercussão é sempre em cima de uma sociedade, de uma população carente, em que o acesso está difícil, esse é um motivo forte de insatisfação, onde chegar até um procedimento, além de ser difícil o acesso à consulta, depois que obtém a consulta, é difícil você ter acesso a um exame complementar, a um procedimento, a uma cirurgia, a uma internação. Isso falando em termos de ambulatório. Em termos emergenciais, os hospitais de urgência do país, as salas de urgência e emergência estão abarrotados de macas, de pacientes macas, onde não tem maca, no chão, em cima de papelão, como eu vi lá em Rondônia e em outros lugares do país, por falta de leitos, porque leitos foram fechados, não há concurso para médicos há muito tempo, com exceção de algumas prefeituras, raríssimas prefeituras, que oferecem salário de R$ 700, R$ 800, algumas até R$ 1.200, para o médico trabalhar em condições adversas, em locais onde o acesso é muito difícil também para o médico chegar lá. Portanto, esse é a maioria. Qualquer coisa diferente disso são ilhas de excelência. No todo, no geral, o sistema público de saúde vive a sua pior fase desde a sua criação, e isso tem profundos reflexos na sociedade que não consegue ter uma assistência minimamente digna. E isso constrange a todos nós médicos não gostamos disso, não queremos isso, e estamos sonhando com um Brasil melhor muito breve, porque estamos fazendo a opção pela mudança. Nós não queremos mais ser governados por pessoas que desrespeitam os médicos e a população, que não investem numa carreira de Estado para o médico, que não está preocupado com a qualidade de assistência, da assistência à saúde. Então, é chegada a hora de mudança. Presidente, e quais são os principais gargalos que atrapalham o funcionamento do SUS? Existem dois grandes gargalos que nós já estamos batendo há muito tempo nessa tecla, mas a insensibilidade dos governantes mostra que eles preferem medidas paliativas, de efeitos imediatos e que não resolvem o problema da saúde. Apenas adia, transfere para um tempo depois, mas sem resolver substancialmente e definitivamente a situação, porque não são medidas estruturantes. Então, nesse sentido, o financiamento insuficiente e a gestão incompetente são os dois pontos principais. Claro que, a partir disso, nós temos outros gargalos que se refletem pela falta de financiamento adequado e pela gestão incompetente, se refletem e se desdobram em outros subitens. Para você ter uma ideia, eles gostam muito de citar a Inglaterra como exemplo, ou alguns países europeus, ou até mesmo o Canadá, dizendo que lá tem mais médicos do que o Brasil, então por isso tem que abrir escolas de medicina e tem que trazer médicos de fora. E é um equívoco, e nós já denunciamos esse equívoco, porque quando você compara com a Inglaterra, com o Canadá, eles são muito rigorosos na chegada de qualquer estrangeiro, qualquer médico estrangeiro para trabalhar nesses países. Eles passam por uma avaliação dificílima,
Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, para você ser médico lá, você faz várias provas durante anos. No Canadá, você não toca num paciente canadense se você não comprovar que você está devidamente habilitado, preparado para fazer qualquer atendimento. Isso também na Europa. Todo país sério age assim. E lá eles têm um gasto em saúde, o gasto público em saúde é dobro praticamente do que o país, União, Estado e municípios gasta. Não é possível você fazer um sistema de saúde único e para todo o país, universal, gratuito, se você não colocar dinheiro público. No Brasil nós temos o paradoxo de que para 150 milhões de pessoas, de brasileiros, que dependem única e exclusivamente do SUS, o gasto total em saúde corresponde a apenas 45% para 150 milhões. Os outros 50 milhões que bancam, pagando do próprio bolso ou comprando um plano de uma operadora, 55% do gasto total em saúde. Então, essa desigualdade, essa discrepância resulta numa péssima atenção à saúde. Além disso, os meios de fiscalização do governo são meios em que a incompetência caminha junto, então você tem muita fraude, muita corrupção, muito desperdício. E aí eu tenho analistas estrangeiros, médicos de fora do país que dizem que, Roberto, não adianta colocar muito dinheiro na saúde se você não fechar o ralo da corrupção, da fraude e do desperdício. De qualquer maneira, é um país que investe muito pouco em saúde. A União cada vez mais vem saindo da sua participação e repassando esses custos aos estados e municípios, que já seguem uma receita muito rígida e já são obrigados por lei a colocarem 12% os estados e 15% o município, e acabam, então, ou não oferecendo uma carreira adequada para médicos, ou não pagando um salário atrativo, ou não dando as condições de trabalho, e por isso faltam médicos para trabalhar nessas regiões, nessas condições. Os vínculos trabalhistas são vínculos precários, então você não tem férias, não tem 13º, as condições são as piores, e é claro que nenhum médico estuda 6 anos, depois faz mais 2 a 5 anos de residência para trabalhar nessas condições. E por isso você vê uma migração dos médicos do sistema público, seja ele municipal, estadual ou federal, para a assistência privada, a saúde suplementar, onde você tem em algumas cidades, por exemplo, 7 vezes mais médicos trabalhando nas operadoras de planos de saúde para atender os 50 milhões de beneficiários do que no próprio SUS, que tem 150 milhões de beneficiários. O mercado, infelizmente, regula isso, porque como o governo federal, estadual e municipal não investe em saúde, não há a menor possibilidade de um médico querer trabalhar no SUS. Então, isso foi interpretado, do ponto de vista do governo, como uma oportunidade para trazer médicos de fora, e sem a verificação das suas competências, e isso foi um outro grande equívoco desse governo, porque como ele não se preocupa com a qualidade, qualquer coisa serve para a população mais pobre desse país. Além disso, a gestão é extremamente incompetente. Você viu, nós temos leitos fechados numa enormidade, só nos últimos 3 anos foram 13 mil leitos, se nós contarmos os últimos 7 anos, são quase 50 mil leitos. Então, é claro que não há leito para internar paciente, não há centro cirúrgico para operar pacientes, e esses pacientes ficam, então, acumulados nas salas de emergência, ocupando macas ou até mesmo o chão. Há uma incapacidade de gerenciamento adequado, e isso se revela nessa má assistência. Doutor, diversos levantamentos feitos pelo Conselho apontam que os governos aplicam mal ou deixam de aplicar os recursos da saúde. Como é possível avaliar a necessidade de mais investimentos diante desse quadro?
É muito simples, pelos próprios resultados, né? Todas as pesquisas apontam uma insatisfação da população e isso aparece sempre sendo a primeira e principal preocupação, né? Se você faz uma pesquisa, agora inclusive pré-eleitoral, qual é o principal problema? Saúde, depois vem educação, depois vem a segurança, mas a saúde sempre está em primeiro lugar, chegando a níveis de 70%, 80%, mais de 80% em algumas pesquisas como o principal. Ou seja, a população está insatisfeita. A população tem dificuldade de acesso, a população tem dificuldade de fazer exames, de fazer cirurgias, de conseguir consultas de especialistas. Levam 6 meses, 1 ano, 2 anos. Há 13 mil pessoas na fila de cirurgia no Rio de Janeiro. 3 mil são crianças. Então, as pessoas estão na fila. E o brasileiro tem essa resignação de esperar, de achar, bom, eles não só daqui a 6 meses, 1 ano, então eu vou esperar calmamente. Essa resignação faz com que eles deixem de exercer a sua cidadania, o seu direito de reclamar, de exigir aquilo que lhe pertence, que o governo tem a obrigação de lhe dar, porque existe um sistema único, gratuito, criado na Constituição que garante esses direitos, e você vê essa apatia, essa anergia. As pessoas não reagem. Quando muito, reclamam quando são estimuladas através de uma pesquisa. Os indicadores mostram essa fila, os indicadores mostram a insatisfação dos profissionais de saúde com o salário, com a sobrecarga, com as condições inadequadas de trabalho. Quer dizer, são todos indicadores que têm mostrado a insatisfação em todos os níveis. Se hoje vive-se mais, e se pode chegar aos 100 anos, esse é um resultado do avanço da medicina, mesmo nessas condições inadequadas. Você imagine o que seria esse país se nós tivéssemos um sistema de saúde que funcionasse efetivamente como o da Inglaterra, o do Canadá. Quer dizer, são sistemas que funcionam perfeitamente bem. Você vai ver, a população está satisfeita, você vai ver, os médicos trabalham em dedicação exclusiva, com salário igual a de juiz, de promotor, têm uma carreira, não ficam reféns de prefeitos, eles sabem que vão progredir na carreira, vão poder estudar, se aperfeiçoar. Se isso funciona em outros países, por que não pode funcionar aqui? Então, esse é um ponto fundamental de que não há uma vontade política de resolver problemas, há vontade apenas de manter o cabresto sobre pessoas que, com pequenas promessas, com vamos dizer, medidas paliativas, visando sempre a manutenção do poder, visando sempre a perpetuação no poder, sem resolver definitivamente. Então, apesar dos governos, dos maus governos, os governos que não têm compromisso com a saúde pública e com a qualidade da assistência, mesmo assim, nós médicos continuamos sendo anônimos, incompreendidos, desrespeitados por esse governo, quando nós simplesmente estamos dizendo, se vocês derem as condições, os meios para se fazer uma medicina de qualidade, se vocês nos derem as condições para que nós possamos sobreviver e dar aos nossos filhos uma qualidade de vida também, tudo isso se resolverá. Não só médicos, mas todos os profissionais de saúde envolvidos na assistência. Então, eu penso que isso passa por interesses escusos, isso passa pela incompetência gerencial e isso passa pelo subfinanciamento. E qual tem sido o papel das entidades médicas nesse processo? Nós somos hoje, talvez, a grande crítica a esse sistema, ou a única crítica a esse sistema, né? Nós vemos uma paralisia da sociedade em relação ao seu direito de se queixar. Nós, como somos uma autarquia criada para fiscalizar
o exercício profissional e constatamos que os médicos não têm condições de trabalhar em locais onde você tem teto caindo, quando chove, chove em cima, dentro do centro cirúrgico, em cima do paciente que você está operando, que lhe faltam materiais dos mais simples, que não tem, quando não falta luva, falta fio de sutura. Ninguém suporta, um profissional bem formado, bem qualificado, não suporta trabalhar em condições adversas. Aquilo parece um campo de guerra, na maioria das emergências, e você não é atendido nos seus mínimos, nas solicitações mínimas, para um atendimento minimamente digno. E isso nós estamos exigindo, não é porque só sabemos trabalhar assim, porque só queremos trabalhar com o melhor material, não. Isso é em respeito às pessoas que vão às emergências, que precisam de ajuda e fica o médico impotente. As pessoas não se internam porque não tem leito, não operam, porque tem cirurgião, mas o centro cirúrgico está fechado, ou falta material, ou não dá tempo, não dá vazão, e as pessoas estão morrendo, ou estão perdendo a chance de sobreviverem de maneira adequada, tendo uma chance, pelo menos, de se salvar. Então, os médicos não toleram mais isso, não suportam mais isso, e estão clamando por mudanças, porque se não houver mudanças, a população vai sofrer mais ainda, vai ser um genocídio. A impressão que a gente tem é que algo precisa ser feito muito radicalmente para que possa haver uma melhoria desses índices todos. A carreira de Estado é a grande saída para se botar um ponto final, uma carreira nacional, uma carreira em que o médico tenha dedicação exclusiva, que o médico vá para o interior e depois faça um ciclo até a capital, mas isso precisa mudar sob pena de, no futuro, isso se aprofundar mais ainda, a crise se tornar maior. Nós somos essa última fronteira, a última barreira contra esses desmandos na área da saúde. Por isso nós incomodamos, por isso estamos sendo atacados indiretamente, por isso nós também decidimos que não vamos deixar de fazer as críticas necessárias, porque antes de sermos médicos, nós somos também cidadãos. As pesquisas realizadas recentemente apontam uma grande insatisfação dos brasileiros com o atual governo e o desejo de mudança na forma de conduzir os rumos do país. Qual o significado disso? O significado é exatamente esse que eu venho falando já há muito tempo, não é nenhuma novidade, não é pré-eleitoral, é a necessidade de mudança. Ninguém aguenta durante muito tempo um regime de privação de oportunidades. Nem os médicos, que querem dar o melhor de si para essa população carente que precisa, e nem as pessoas que começam a se sentir enganadas, vendo que promessas que foram feitas jamais foram cumpridas, que trazem médicos sem a competência qualificada, que nem o idioma falam, para fingir que estão dando uma assistência. Quer dizer, nós, sociedade e médicos, estamos cansados desse mundo de faz de conta e queremos mudanças radicais nessa questão da saúde. E como o senhor caracteriza o trabalho realizado pelos conselhos de medicina? Como eu falei, as entidades médicas, e mais especialmente os conselhos de medicina, já que nós somos um sistema Conselho Federal e conselhos regionais de medicina, um em cada estado, nós somos ainda a voz que consegue se fazer ouvir quando a imprensa nos escuta e reproduz essas nossas queixas, porque nós estamos com a certeza absoluta que estamos fazendo o nosso papel constitucional, ou seja, a lei que nos criou, a legislação que criou os conselhos, ela é muito clara. Diz que os conselhos eles estão defendendo a sociedade. É função do Conselho de Medicina defender a sociedade
dos maus médicos, defender a sociedade exigindo um padrão minimamente adequado de exercício profissional, e é o que nós estamos fazendo. As pessoas às vezes confundem, acham que os conselhos estão aí para defender médicos, que nós somos corporativistas, que nós não punimos os médicos, que nós olhamos as coisas erradas e não fazemos nada. É um engano, um absoluto engano. Nós estamos defendendo a sociedade e lutamos para que a qualidade da assistência seja o principal objetivo de qualquer governo, em qualquer época, independente de partido. O Conselho não tem filiação. Os seus membros individualmente podem até ter os seus interesses, porque é legítimo, de filiação partidária, podem ter as suas convicções ideológicas, mas a instituição é apartidária, a ideologia dela é o bem-estar do paciente, é o médico poder trabalhar em condições adequadas, ter uma remuneração digna e com a qualidade da assistência. Portanto, é nosso papel verificar, fiscalizar esse exercício, aonde não tiver condições, denunciar, interditar o local, proibindo os médicos de trabalharem até em locais sem condições, e nós não vamos deixar de fazer esse nosso papel. Mesmo sob ameaças, mesmo sob a possibilidade futura, segundo o desejo de alguns deputados, de acabarem com os conselhos da área da saúde ou de criarem um mecanismo regulador, um fórum que controle, ou de aparelhar até essa autarquia, mesmo sob essas ameaças, nós vamos continuar resistindo, nós vamos continuar denunciando, nós vamos continuar enfrentando todos aqueles que quiserem tirar esse nosso papel legal e legítimo. Presidente, o médico, como profissional e cidadão, tem uma missão hoje no Brasil. Qual e como exercê-la? Veja bem, ele é o grande fiscal do exercício profissional inadequado. Então, ele tem que reclamar, tem que exigir o melhor para o seu paciente. Ele não pode se calar, ele não pode ficar omisso, ele não pode aceitar passivamente, mas é o governo, quis assim, eu já pedi, mas não tem condições. Então, ele é um formador de opinião, ele é uma liderança natural, ele detém uma visão macro do problema muito mais, vamos dizer, profunda dessa complexidade da assistência. Ele entende todas as forças positivas e negativas que estão envolvendo e que podem resultar numa assistência melhor. Portanto, ele é a pessoa hoje mais preparada para ser exatamente aquele que deve não só exercer uma liderança, até mesmo política, uma candidatura política, ele pode assumir, independente do partido, mas sempre com o compromisso, não com os seus interesses, mas com os interesses daquelas pessoas que ele atende. Esse eu diria que é o principal compromisso. E o segundo compromisso é alertar, orientar os seus pacientes. Olha, as coisas estão assim porque o governante tal, o prefeito, o governador, o presidente não está dando a você o que é seu de direito. Eu penso que se ele fizer esse tipo se ele tiver esse tipo de participação com cada paciente que ele atende, ele mostre ao paciente aonde está o problema, quem são aqueles responsáveis pelo caos que se instalou na saúde, ele também está fazendo cidadania, está construindo um país melhor, e se ele tiver aspirações políticas, por que não? Penso que é legítimo e é um lugar onde ele terá uma tribuna e onde ele poderá realmente efetivar mudanças mais profundas em termos de legislação, seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, seja no próprio Congresso Nacional. Mas ele não pode abandonar e dizer que a sua atividade não é política. A sua atividade, a atividade médica, é uma atividade política.
Eu já não entro na questão partidária, porque isso não me interessa, mas é um ato político. Todo ato médico é um ato político e ele, sendo uma liderança, ele tem a obrigação de orientar os seus pacientes quanto ao que está acontecendo no país e como esse país deve melhorar, deve mudar para melhor. Presidente, para encerrar o programa TV Sindmédico de hoje, levando em consideração o atual momento do país, qual a sua mensagem para os médicos e também para a sociedade? Não esmorecer, não desistir, continuem lutando, assumam efetivamente esse papel de lideranças, orientem os pacientes. Quanto ao grave momento político que nós estamos atravessando, o desrespeito aos médicos, a não exigência do diploma para alguns, para verificar se são médicos mesmos, a não exigência de não validação desse diploma ou de uma prova para ver se os médicos têm qualificação, é um desrespeito à sociedade. Portanto, médico e paciente são parceiros nesse momento de uma mesma luta, vítimas de um mesmo complô para desqualificar a assistência, e não é isso que nós médicos queremos e nem podemos permitir. Então, em nome de um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos, e também para uma sociedade melhor, com uma qualidade da atenção melhor, o médico não pode desistir dessa luta e tem que orientar cada cidadão a votar melhor, a escolher melhor os seus representantes e não caírem nessas mentiras, entenderem quem é aquele que ele pode confiar, naquele que fala a verdade, naquele que está comprometido com a sociedade, com a população. Eu penso que se os médicos fizerem isso, há uma possibilidade muito grande de mudança, porque não é possível aguentarmos mais o que está acontecendo nesse país. Tá certo. Estamos encerrando mais uma edição do programa TV Sindmédico de hoje. Quero muito agradecer a presença do presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Roberto Dávila. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, foi uma honra, um prazer estar aqui. Acompanhe o programa TV Sindmédico ao vivo toda terça-feira às 8 horas da noite pelo portal do Sindmédico. Eu te encontro em uma próxima edição. Tchau!